Boa noite, eu sou a Valéria Maradini Malimpensa e está começando mais uma edição do programa Somos Mais desta semana. A semana passada tivemos um especial Carnaval. Eu não pude estar presente aqui no estúdio, mas vocês puderam acompanhar um pouquinho do que foi o Carnaval em nossa região. Eu quero que todos vocês sintam-se bastante à vontade para enviar as suas perguntas e comentários que nós responderemos ao vivo. Peço que todos vocês fiquem aí na sala hoje, e interajam conosco, porque o programa de hoje está bastante especial, um assunto muito atual, de relevância, não só para quem está na ativa, mas principalmente para toda uma classe envolvida que esteja aposentada ou não. Eu recebo aqui no estúdio hoje, a Cidade Ativa Online recebe de braços abertos uma convidada bastante especial, que é a professora Rita Diniz. A Rita, ela vai estar conversando conosco hoje, principalmente de um fato que aconteceu ontem, chocou bastante a população em geral, toda uma classe de trabalhadores, e ela vem nos dar bastante notícias, esclarecimentos e a luta insistente da nossa classe, que é a classe do professorado. Rita, seja muito bem-vinda. A Cidade Ativa Online a recebe de braços abertos, sinta-se bastante à vontade e nós vamos dar início ao programa de hoje fazendo uma pergunta que tem chegado assim aos montes para a gente realmente, O que está acontecendo com a classe dos professores, toda a reivindicação, toda a movimentação, o que de fato está acontecendo? Bem, boa noite, Valéria. Boa noite aos telespectadores, quem estiver nos assistindo. Tem dois sentimentos. Um sentimento de gratidão por vocês terem me convidado para vir aqui falar sobre nós, professores, sobre a nossa situação. E um sentimento de tristeza de estar aqui para falar de coisas tristes, não de coisas boas. Certo. Poderia estar aqui para falar de outros momentos da educação, e não do momento que nós presenciamos e ainda continuamos presenciando através do contexto político de hoje. Uhum. A educação, e aí eu me sinto à vontade para falar, porque eu trabalhei 33 anos, 9 meses e 13 dias numa escola pública, trabalhando com ensino fundamental, trabalhei também em rede particular, trabalhei em entidades como voluntária, enfim, a minha vida inteira dediquei à educação. Faz 2 anos, acho que 2 anos e 8 meses que eu aposentei, mas eu aposentei apenas da sala de aula, não aposentei da luta em defesa da educação. Nós estamos num contexto muito complicado a nível de país, não é só a nível do estado de São Paulo, Nós temos um Ministério da Educação assim, extremamente complicado, com um ministro que não entende muito sobre educação, e uma equipe de governo também que não entende muito sobre educação, mas tudo bem. Acho que eu estou mais aqui pelo fato do contexto do que aconteceu ontem no estado de São Paulo. A educação do estado de São Paulo e os servidores públicos em geral foram penalizados com uma reforma que foi aprovada ontem, infelizmente. Ela foi aprovada, Rita? Foi aprovada. Ela foi aprovada ontem, mediante uma luta tremenda, extremamente desigual entre os trabalhadores, as trabalhadoras, e um aparato policial de guerra, Quer dizer, isso é muito lamentável, que um governo que se diz democrático, para aprovar um projeto de lei que ele apresenta, ele tenha que se valer da tropa de choque,
Porque num sistema de democracia você entende que se eu sou democrático e se o que eu estou fazendo não vai fazer mal para ninguém, por que que as pessoas que vão ser afetadas pela minha medida não podem ser consultadas antes? Por que que essas pessoas não podem participar do meu projeto? E se eu sou sincero naquilo que eu estou falando, no caso do governo do Estado, que falou da questão financeira, do déficit público, que a gente sabe que não é bem assim. Se ele fosse realmente sincero e se o Estado estivesse na situação em que ele coloca para poder aprovar o que aprovou, ele viria pessoalmente dialogar com os servidores públicos, porque não foram só os professores que foram prejudicados. Foi todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Agora, os professores, eles vão ser muito mais penalizados, porque a nossa profissão, ela tem peculiaridades que as outras não têm. Assim como a polícia também tem suas peculiaridades, a saúde. E eu represento a educação, então eu vou me ater à educação. Mas a gente tem uma consciência de saber que nenhum servidor público de qualquer segmento vai sair sem se prejudicar com a reforma que foi aprovada ontem. Né? Então, quando a gente fala que o contexto está ruim, o governo do Estado de São Paulo ele se antecipou ao governo federal, porque a PEC da reforma nem estava aprovada totalmente a nível federal, e o governo do Estado de São Paulo já estava apresentando medidas dessa natureza. Rapidamente. Rápido, assim como o seguidor fiel, extremamente fiel, né, ao governo federal. A gente sabe por quê, o contexto, o pano de fundo de tudo isso, a gente sabe, mas não vem o caso agora. A gente vai se ater às questões que são pertinentes aos professores, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E assim, eu não sei porquê, né, mas é como se diz, entre aspas, né, a gente sabe que todos os governos, com raras exceções, têm a educação como seu verdadeiro inimigo. Elege a educação como seu verdadeiro inimigo, como deveria ser o contrário. Nossa, qualquer país do mundo, de pessoas civilizadas, que quer se desenvolver, ela põe a educação como prioridade. Quando a educação ela é de qualidade de verdade, quando o quadro do magistério, seus funcionários, não só o professor, mas todo o quadro do magistério, ele é valorizado, e principalmente os professores, você tem educação de qualidade, de excelência, e tem uma sociedade muito melhor, porque a base de tudo está na educação. Sim. Agora, algumas pessoas me parece que não se atentam para isso, né? Principalmente os governos, né? Isso é muito triste. Olha, Rita, chegou aqui uma colaboradora nossa, uma telespectadora que está sempre aqui conosco, que é a Débora Costa. Débora, boa noite. Uma das melhores classes que tem, nossos professores. Tem que ser valorizados toda a categoria. Beijos do pessoal de Embu das Artes. O que a Débora coloca é o que a gente vem tentando sustentar há muito tempo, né, Rita? E beijos nós também, inclusive eu tenho um filho que mora em Embu das Artes e ele é professor de História, trabalhou 1 ano e quando ele viu a situação dos professores, ele falou: mãe, sinto muito, acho lindo, maravilhoso, respeito você, mas vou trabalhar em outra área porque de professor eu não vou conseguir sobreviver. E ele mora lá em Embu, trabalha e vem para cá todo final de semana. Né? Ô Rita, nós estávamos há pouco, né, antes de iniciarmos o programa, comentando que é muito mais do que uma simples profissão, né? Uma vocação, realmente estou falando como professora também, né? Se você não tiver aquela vocação, não é só hoje, isso vem se arrastando, é o que você está falando, não há uma prioridade, a nossa classe não é uma prioridade. Onde deveria ser bastante o contrário, porque todos dependem
da educação, né? Agora, Rita, veja bem, tantas lutas que há anos os professores vêm insistindo, vêm sobrevivendo, vêm os ganhos que a gente já conseguiu, perdeu-se em algumas horas, então, com esta reforma? Olha, Valéria, e todos que estão nos assistindo, principalmente os professores, é assim devastadora. A reforma da Previdência, ela é devastadora para todos os servidores, em especial para os professores. Vou dar um exemplo. Nós, professores, pela lei atual, aposentamos com 25 anos de trabalho em sala de aula e mulher 50 anos de idade e homem 55. Bem, isso é o que é hoje, né? Eu trouxe até aqui para não errar, ó. Como é hoje? É aposentadoria voluntária, quando você tem a idade, quando você tem tudo e fala assim, não, eu cansei, agora eu vou aposentar porque eu já fiz a minha parte. 55 anos de idade para a mulher, 60 de idade para o homem, além do tempo de contribuição. Isso para aposentadoria proporcional, isso para aposentadoria especial. Na especial, toda mulher com 50 anos de idade e 25 de sala de aula, ela aposenta na especial com salário integral. A alteração de hoje, né? Ela passa a ser 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. E quanto de contribuição? E veja que as mulheres estão sendo mais penalizadas do que os homens, sim, né? Sim. E assim, eu não sei aonde foram buscar essa média, para tirar... Esse cálculo... onde foram tirar isso, porque todo mundo, quando faz cálculo de tempo trabalhista, ele leva em conta que a mulher, ela não só trabalha no local profissional, ela tem dupla, tríplice jornada. E há países, inclusive, que aposentam mulheres pelo trabalho doméstico que ela exerce na casa dela. Porque é um trabalho que ela faz para sobreviver, mas que também a mantém no mercado de trabalho, né, como um profissional. Então, não sei de onde tiraram isso, que tinha que aumentar o tempo, especialmente das mulheres. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão da arrecadação. Hoje nós pagamos 11%, geral, nós pagamos 11%. E vai passar a pagar 14%. Esse 14% é o mínimo, porque essa contribuição ela é progressiva, de acordo com o salário. Então, a pessoa pode chegar a pagar até 16%. Né? Então, assim, é extremamente desonesto com a gente, conosco. É desonesto com o aposentado, que ele vai voltar a ser onerado no salário dele, na contribuição previdenciária. É desonesto com a família do servidor público, do professor, de qualquer servidor, né? Eu estava vendo, no caso de um policial, que eu estava lendo o projeto, as alterações, e o que me chamou a atenção, claro que todo mundo é extremamente penalizado, mas a gente sabe como que é a vida dos policiais, né? Eles vivem por um fio, né? Podem ser mortos a qualquer momento, né? Assim, por mais que a gente tenha os nossos confrontos com a polícia, enfim, mas são trabalhadores, estão lá cumprindo um papel deles, que às vezes exageram e tal, mas a gente tem que pensar neles como seres humanos, como trabalhadores, eles têm uma família. E está dizendo que para a família dele, filho ou esposa, receber 100% da pensão, eles precisam ser mortos, trabalhando. Então, quer dizer, precisa morrer para você ter algum direito? Não, ele precisa ser assassinado, morrer trabalhando, por exemplo. Esse é o caso do policial, estou citando. Ele não pode viver, aposentar, usufruir dessa aposentadoria, morrer em paz com a família dele, passeando, pescando, sei lá, fazendo o quê.
e deixar o benefício para a esposa ou para um filho. Vou citar um caso que eu considero muito grave: você tem um filho deficiente, isso é para qualquer servidor. A pensão, ela é até o filho morrer também, né? E aí, essa pensão, ela vai ser reduzida para 50%, quer dizer, a gente já não ganha muito. A pensão vai ser reduzida para 50% e ela vai aumentando 10% a cada beneficiário que você tiver. Certo. Né? E aí você precisa ter mais 5 beneficiários para poder receber os 100%. Uhum. Se você pegar o salário de um professor, de um policial, de quem quer que seja, e dividir por 5, ninguém vai sobreviver com ele, ou dele, né? E com 50% do que nós ganhamos também, ninguém vai conseguir sobreviver, porque nós já não estamos sobrevivendo direito com ele inteiro. Imagine com 50%. Certo. Então, assim, o que a população não parou para pensar, e aí, assim, claro que a gente também não teve perna para... A gente teria que ter, assim, multirões de pessoas na rua, batendo nas portas, conversando com as famílias, explicando para as famílias o que ia significar a reforma da Previdência. Veja bem, além da questão dos herdeiros lá, dos beneficiários, nós vamos ter a questão da prestação de serviço. Porque com essa condição que está posta pela reforma, além da gente ter lá na frente um contingente de trabalhadores idosos, doentes, comprometidos, também vão faltar funcionários muito mais do que o que falta hoje. Porque com essa situação aqui, com essas condições, né, muita gente vai sair do serviço público, porque ela tem ofertas melhores lá fora. Ô Rita, né? Ficou bem parecido com a reforma da Previdência do INSS, né? Do regime geral. Ficou pior? Ficou pior. Ficou bem pior. É pior do que a federal. certo? Sério. Sério mesmo? Sério, ficou pior. Peraí, nós vamos voltar a falar sobre isso. Antes eu vou chamar um vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Olha lá, pessoal, a Casa Beneficente do Dr. Adolfo Fritz, ela está precisando de doações, né? E se vocês quiserem fazer contato, os números são 11 97163 2925 ou então 11 99962 9522. Quer fazer uma doação em espécie? O banco é Caixa Econômica Federal, a conta corrente 13435, agência 1226, operação 003. E para quem precisar do CNPJ, 15 558 59/1000 ao contrário, dígito 67. Vamos fazer uma visita à Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, ok? Bom, continuando, olha, Rita, nós temos aí duas mensagens, né? O Júnior Alves está nos cumprimentando, dizendo boa noite para nós e dizendo que são os professores que garantem o futuro do nosso país. É fato. E o nosso querido Roberto Ferreira, que você acabou de conhecê-lo agora há pouco, que é o nosso o chefe maior aqui, né? Também nos parabeniza pela entrevista de hoje
e diz que é muito importante falar sobre os nossos professores. E eu vou aproveitar, a pedido aí do Roberto, né, mandar um beijão para a mamãe Mirna Arbex, que é a mãe do nosso diretor aqui, o Jonathan, que foi professora também há muitos anos, hoje aposentada. Mora em Araraquara. Vamos mandar um beijo para ela, né, Rita? Oh, claro. É uma pessoinha... Nossa colega, né? E da nossa área. Nossa colega e aposentada que nem nós hoje, aposentada, né? Que nem nós, e também professora de línguas, de literaturas. Olha que coincidência. Nós três, eu também sou professora de português, você também. Olha, né? Muita coincidência, né? Ô Rita, então, é mais dura essa reforma para os professores, então, da rede estadual do que foi da federal? A reforma da Previdência do Estado de São Paulo, ela é assim, draconiana. Acho que é o termo que dá para usar. Porque ela não tem regra de transição, né? Na reforma federal, com todas as observações que a gente possa ter ao governo federal, à sua equipe, enfim, não precisa entrar em detalhes aqui, que a população inteira sabe. Quem não defende sabe muito bem o que ele está fazendo de errado e o que a gente não concorda, e que se ele estivesse fazendo um excelente trabalho para o país, eu seria a primeira a dizer. Mas assim, ela tem regra de transição, né? As pessoas vão... eu não tenho aqui agora a regra de transição, mas eu me comprometo até, se vocês quiserem, vir um dia, só para a gente falar da reforma da Previdência em geral, tanto da federal quanto da estadual, municipal, porque agora vai ser um efeito dominó, né? O que nós passamos ontem em São Paulo, na reforma da Previdência estadual, nós lutamos, não foi só pelos professores. Eu falo professor porque assim, a maioria que estava lá era professor, aquela multidão ali, 80% era professores, né? Não é por nada não, mas a nossa categoria é muito aguerrida, né? Verdade. Muito aguerrida. Mas assim, a partir da aprovação estadual, né, os 645 municípios do estado de São Paulo ficaram livres para fazer o mesmo com seus servidores municipais. Então, ontem, aquela nossa luta, aquele nosso enfrentamento, aquele nosso confronto, era defendendo os nossos direitos, que nós vamos perder, né, conquistas de muitos anos, e era defendendo a população e o servidor público municipal também. E os professores municipais ou os funcionários públicos municipais estão por dentro de toda essa situação? Não estão, a maioria não está ligada, não presta atenção, não lê, não se antena. O povo fica muito focado em coisas mais superficiais do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, enfim. As redes sociais, elas são muito importantes, mas elas também cumprem um papel muito alienante, né? Uhum. Que elas cumprem um papel que é o de desvirtuar notícias, elas cumprem também o papel de manter as pessoas entretidas em coisas supérfluas, né? E não prestar atenção no contexto que está em volta dela, no que está acontecendo em volta dela. A rede social também tem esse papel, quando a pessoa não sabe usar, ou quando a pessoa usa superficialmente, de forma inadequada, né? Não vou dizer indevida, de forma inadequada. E, infelizmente, é isso que tem acontecido. Mas, assim, como eu dizia antes no bloco anterior, nós teríamos que ter multirões de pessoas nas ruas, batendo nas portas da população e falando para a população: olha, o governo do estado de São Paulo, ele quer aprovar uma reforma da Previdência, e ter começado isso lá atrás, na reforma da Previdência federal. O governo do estado de São Paulo, ele quer aprovar uma reforma da Previdência, e essa reforma implica em redução de funcionários, redução de serviços prestados na saúde, na segurança, na educação, principalmente. Ele implica em má qualidade, ele implica em falta de estrutura, ele implica na prestação de serviço, na deteriorização da prestação de serviço público, que hoje, com todos os problemas que a gente tem, mas é com ele que a gente conta, né? É com o serviço público da saúde, da segurança, da educação que a gente conta. Bem, para além disso, né, que a população inteira vai ser prejudicada, para além disso,
os municípios, abriu uma porta para os municípios fazerem as suas reformas. E dificilmente um município, a não ser que o prefeito seja uma pessoa extremamente íntegra, sensata, comprometida, espero que a gente tenha esse prefeito em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, né? Que não queira esse mal para o seu município e para os seus trabalhadores. Espero. A gente espera, eu falo aqui de coração, começando pela nossa cidade por Salto. Espero que nem o prefeito atual e nem o que virá depois, né, a gente não sabe quem vem, não queira isso para os trabalhadores do serviço público da nossa cidade e que nenhum prefeito dos 645 municípios do estado de São Paulo queira esse mal para a população e para os seus trabalhadores. Bem, quando as pessoas ficam alheias ao que está acontecendo, a impressão que dá é que não afeta ela, né? Mas assim, faltarão vagas nas escolas. Já está faltando? Vai faltar mais ainda, né? É só parar para pensar. Vou tirar Salto como um exemplo. Quantos anos faz que o governo do estado de São Paulo não constrói uma escola no nosso município? Né? A perder de vista. A perder de vista. Anos. Ajudou a construir uma escola, acho que aqui num bairro aqui próximo, mas me parece que é uma escola, se não é compartilhada, mas vai ser para o município utilizar, não sei direito, não gosto de falar das coisas quando eu não tenho 100% de certeza. Mas assim, a gente perdeu a data de quando o governo do estado construiu uma escola aqui no nosso município e aqui na região. Acho que construiu a última que foi construída pelo estado em Itu, se eu não me engano, já está beirando uns 10 anos ou mais. Bem, outra situação, acessibilidade. As escolas, os prédios antigos têm muita dificuldade para fazer acessibilidade, né? A gente vê os diretores de escola com a maior boa vontade da vida deles, às vezes tirando dinheiro da PM com a ajuda dos pais, o pai pedreiro, o pai encanador, a população, daqui. Isso, fazendo campanha, arrecadação, rifa, vendendo pizza, enfim. Quem carrega a escola de fato nas costas são os professores, a direção, a gestão, o funcionário e a comunidade. Uma escola onde a comunidade é ativa, participante, você sente a diferença quando você chega na escola. Você vê que ela é extremamente bem cuidada. E aí eu posso citar a escola que eu trabalhei meus 35 anos, que é a José Benedito Gonçalves, a escola Zezito, né? Que é uma escola mantida pelo pulso firme da equipe, da direção, que é maravilhosa, e a comunidade, que é mais maravilhosa ainda, porque a comunidade da escola Zezito faz toda a diferença. Então, assim, e assim tem muitas escolas no estado de São Paulo bonitas, bem cuidadas, né? Que não fica devendo para nenhuma escola particular. Por quê? Porque as pessoas que estão tomando conta fazem das tripas coração, como diz o ditado, para manter essa estrutura adequada para atender as crianças, com tudo que uma escola precisa razoavelmente bem. Bem, se depender do estado, a escola não tem. Eu trabalhei numa sala de aula que ficou 8 anos, com uma série de canos assim nos cantos da parede, e todo dia quando eu chegava na sala de aula com as crianças, eles falavam, dona, porque aqui as crianças chamam a gente de dona, né? Uma boa parte. Ô dona, para que serve esses canos? Falei, bem, lá atrás, num tal governo e um senhor secretário, mandou colocar esses canos dizendo que era para pôr uma lousa interativa na sala, né? Todas as salas de aulas teriam uma lousa interativa, né? Um telão e uma lousa interativa para a gente trabalhar com vocês. E todos os alunos teriam um tablet, um notebook na mesa, na carteira, para a gente fazer um trabalho aí com as tecnologias. Né? A gente se aposentou e não vimos isso. Aí eu me aposentei e não vi. Então, assim, eu tenho certeza que até hoje os canos, já vai para 3 anos que eu aposentei, e trabalhei quase 10 com aqueles canos, incomodando, a aparência da sala ficou muito ruim, que era até bonitinha a sala, com aqueles canos pendurados na parede que não serviu para nada, deve estar lá até hoje. Quem quiser ver é só ir nas escolas, né? Pelo menos na que eu trabalhei deve estar lá. Então, assim, isso é a prova de que o Estado, ele pensa assim, mirabolante, né? Primeiro fato que eu considero grave
cada governo que entra, ele acaba com o que está sendo encaminhado, com o que está sendo feito, porque a equipe que tem lá não serve, porque os projetos não servem, o que vai ser bom, melhor e eficiente é o que ele vai apresentar. Então, assim, você vê que alguns governos preservam algumas coisas, outros entram e zeram, começa do zero. Como se a vida das pessoas tivesse parado para ter a eleição dele e voltasse a funcionar depois da eleição dele. Isso é mediocridade, né? Então, assim, esse governo que aí está, começou com isso, né? Tinha uns projetos na rede do Estado, com todas as observações que a gente possa fazer, né, e que a gente tem enquanto profissional da educação, até enquanto militante, né, a gente tem uma série de observações, mas tinha umas coisas funcionando até razoável. Bem, depois que esse daí entrou, ele acabou com tudo que tinha, cancelou tudo que tinha e apresentou uma série de outros projetos. Primeiro, ele não ouviu a base, a categoria, não ouviu nenhum professor, ele não ouviu os diretores de escola, porque a gente tem queixa do servente ao supervisor, de que o sistema acabou. Tudo que tinha de bom, assim, que ainda tinha, que dava para ser chamado de bom, foi jogado no lixo. Bem, ele não ouviu os pais, não ouviu os alunos, ele não ouviu ninguém. Ele ouviu uma equipe que ele tirou da cartola dele, que eu acho que não entende como funciona a escola, e com todo respeito para as pessoas que estão lá, que eu acredito que tem gente trabalhando lá que nem sabe para que foi lá, mas está lá se matando para apresentar algum resultado, né, com todo respeito por essas pessoas, mas a mando de um governo louco, porque isso é loucura, fazer isso é loucura, né, estão pondo a rede de ensino do Estado de São Paulo de ponta cabeça. E como se isso não bastasse, agora puseram a vida das pessoas de ponta cabeça, né? Porque imagine as pessoas que estão na metade da carreira, elas vão ter que trabalhar o dobro do que falta para poder elas aposentarem integral. Ninguém aposenta a partir dessa reforma e recebe o salário integral se ele não tiver 40 anos de contribuição. Não dá, Rita, a gente não aguenta. Então, sabe, meu bem, eu até trouxe, né? Rita, perdemos essa batalha? Olha... É uma pergunta... Posso ser maldosa? Pode. Vamos rezar que ele queira ser candidato a presidente? E ele saia do governo do Estado, né? Ele vá disputar a presidência, ele perde, se Deus quiser, né? Tenho fé em Deus que ele não ganha mais nada. E venha um governador para o Estado de São Paulo, seja ele quem for, que tenha misericórdia da população, dos trabalhadores, das trabalhadoras, e volte atrás com essa reforma. Isso é muito difícil. É quase uma utopia, né? Mas a gente sabe que quando o ser humano quer, não é impossível, né? Mas assim, neste momento, o contexto é esse. Neste momento, o contexto é esse. E enquanto esse cidadão for o governador, com certeza vai ser diferente. Porque ele estava na prefeitura, ele ensaiou essa reforma na prefeitura de São Paulo, que deu todo aquele confronto, muitos professores machucados, feridos, né? Ele não conseguiu aprovar porque a resistência no município foi muito grande e o município é menor do que o Estado, né? Então fica até mais fácil de ir para cima. Mas aí ele se afastou para concorrer à eleição para governador e o sucessor dele, o filho do ex-governador, o neto do ex-governador, que está hoje na prefeitura, aprovou na noite de Natal a reforma. A hora em que as pessoas estavam pensando em montar sua ceia, em cumprimentar sua família, né, em se preparar para a missa, para sua atividade de Natal, ele aprovou a reforma, para não enfrentar confronto. Então, assim, de gente que faz esse tipo de coisa, você pode esperar tudo. A pessoa ter coragem de usar um feriado de Natal, uma sexta-feira santa, de um ano novo, a passagem de ano, que é o Dia Mundial da Paz, para aprovar projetos que ferram com a vida das pessoas. É maldade demais. É muita maldade. É muita maldade. A gente sabe que na política não tem santo. Mas, puxa vida, não dá para ser menos? Tem que ser 100% do mal? Pelo amor de Deus, é muito triste. Verdade. É muito triste. Então, assim, ó... deixa eu só cumprimentar a Kelly Ferreira. Boa noite, Valéria. Tudo bem, Kelly?
Kelly, é verdade. E a gente está aprendendo muito a cada dia com todo esse contexto também que a gente vivencia, né? E oxalá outras pessoas pudessem estar acompanhando, porque a gente ouve tantas críticas, olha, desde ontem, depois do acontecido, que eu gostaria que a Rita falasse também, porque ficou um ponto de interrogação, né, Rita? Muitos falam, que bom, tinha que apanhar mesmo, não sei o que lá, mas gente, peraí, o que justifica você estar falando que é bom, que devia de apanhar mesmo? E nós não estávamos lá, a gente não viu o que aconteceu. Então é o que você está falando, né? As pessoas, elas até usufruem da rede social, mas ela acredita no que ela quer, né? Ela lê o que ela quer, ela filtra o que ela quer, né? Rita, nós vamos entrar nesse assunto delicado, só que nós vamos fazer uma pausinha, tomar uma água, né? E vamos assistir ao vídeo com as programações da semana aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ok. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのCidade Ativa Online では、毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でCidade Ativa Online でお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados.
tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que dá uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. Amigos, não percam de domingo a domingo um diferente feito especialmente para você. E vocês aí querem divulgar a sua empresa, a sua marca, o seu comércio? Então, fale com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Os contatos 11 99903 8834 ou então o fixo 11 40 21 5570. A Débora Costa voltou a fazer um comentário, né? Olha o que ele falou hoje, Rita e Valéria. Direção, eu posso... Bom, todos estão acompanhando, né? Posso citar nomes aqui, certo? Dória chama professores de preguiçosos e revolta a categoria. Durante visita ao interior, o governador passou por protestos de professores da rede estadual que reivindicavam os melhores salários. Rita, é verídico esse fato, né? Porque é uma colaboradora, com certeza, sim, ela deve estar nos acompanhando, né? Sim, sim. Hoje, depois de tudo que aconteceu ontem, na verdade, tem um bombardeio de notícias, né? Mas eu vi isso aí também na internet, porque as ofensas não param. Quer dizer, não basta ele tirar os nossos direitos, as nossas conquistas, né? Porque assim, nós não tivemos direitos, ninguém deu para nós conquistamos, né? Não basta ele tirar as nossas conquistas, ele também encampou aí, né, uma campanha de difamação, sabe assim, uma coisa horrível para um governador, né? Começar a difamar professores, falar que professor é preguiçoso, que professor é isso, que professor é aquilo, que educação que ele pensa que ele vai ter nesse estado, que ele vai construir com uma categoria desmoralizada. Imagine se ele falar para a população que o policial é bandido. Desmoralizar o policial perante a população. Quem vai respeitar o policial na rua? Já não respeita, né? Vai respeitar menos ainda. Agora, nós já temos nas escolas problemas demais, problemas de violência, sala superlotada, professores trabalhando doente, segurança zero, né? Enfim, um contexto social gritante, horrível, nós temos nas escolas. Aí o governador, né? Eu não vou dizer nós, porque ele não é meu governador, ele não me representa, ninguém que me chame de preguiçoso, que deturpe a minha categoria me representa. Porque eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade e trabalho até hoje, então não vem dizer que eu sou preguiçosa, não, porque... E nem a minha categoria também não é preguiçosa. Um professor que sai de casa às 5 horas da manhã e volta meia-noite e deu aula manhã, tarde e noite, com salas com mais de 30, 40 alunos, ser chamado de preguiçoso, é uma das maiores afrontas que o magistério já levou. Das maiores. Porque nenhum outro governador que falou que a gente era mal casada, por isso que a gente ganhava pouco, ofendeu tanto, acabou virando piada, né? Sim. Ofendeu tanto a gente, porque assim, mexeu com o nosso brilho enquanto mulher e tal, né? Porque ele quis dizer que a gente não soube escolher marido, né? Ele não pagava um salário justo e quando a gente reivindicou um reajuste, ele veio com essa. Agora, dizer que a gente é preguiçoso, que a gente não trabalha, com tudo que a gente faz... A gente recebe a criança no portão da escola, né? A gente cuida da criança, das famílias, de 0 aos 14 anos.
E às vezes até aos 18, 20. Até mais, né? Nós Depende. temos o programa hoje de educação de jovens e adultos, que é voltado também para uma... Sim, mas aí nós também temos tempo, né? o atendimento da inclusão, sim, que o aluno, às vezes, ele tem 30 anos e está numa sala junto com as crianças. Então, sabe, a pessoa não sabe como funciona a escola. A gente troca aluno, a gente carrega aluno, a gente dá banho. Às vezes tem dia, infelizmente, tem dia que a gente faz muito mais o que não é da nossa obrigação enquanto professor do que o que é trabalhar os conhecimentos técnicos, né, com as crianças. Que a gente é um pouco de tudo, né, Rita? A gente é psicólogo, enfermeiro, motorista, bombeiro, pai, mãe, vovó. Bem, a gente não quer isso, mas acaba caindo no nosso colo. Essa é a verdade. Então, assim, esse cidadão, eu não vou falar outra coisa porque a minha educação não permite, né? Mas a vontade que dá é falar outra coisa. Esse cidadão, ele é uma das pessoas assim mais desprezíveis que eu já conheci na minha vida no mundo da política. Primeiro que ele é um politiqueiro de quinta categoria. De quinta. Segundo, ele diz que não é político, ele é um administrador. Ele não é nada. Ele é uma pessoa desprezível, sem educação, uma pessoa que não tem moral nenhuma para falar da gente. Porque ele nunca pôs o pé numa sala de aula para trabalhar. Então, quem não faz o nosso trabalho não tem capacidade para nos julgar profissionalmente. Não tem. Eu só vou falar que o médico é ruim quando ele me provar por A mais B, num erro médico ou outras questões, que ele não é um bom profissional. Agora, sem eu ter uma experiência concreta do trabalho dele, eu não posso dizer nem para o médico e nem para ninguém. Né? Agora, não só esse cidadão aí, que eu não quero falar outra coisa, mas muita gente se acha no direito de ficar falando mal do professor. Sim. Tudo que acontece de ruim na escola, na sociedade, na vida dos adolescentes, a culpa é do professor. A culpa dos professores. Falta professor. O professor está trabalhando com a perna engessada, com o pé engessado, o braço quebrado. O professor está trabalhando, morrendo, tomando calmante, se matando. O professor está sendo assassinado dentro da sala de aula, no país inteiro. O professor está sendo envenenado na sua garrafa de água, na sua mesa. E aí vem um governador falar que a gente é preguiçoso, que ele não vai pagar professor para ficar em casa tomando suco de laranja. Quem deve ficar em casa tomando suco de laranja para pensar como vai ser mirabolante, como vai ser a próxima mentira que vai soltar, deve ser ele, não nós. Pelo amor de Deus. Rita, você tem um dado importante, direção, nós temos alguns vídeos aí para mostrar. Ok, vamos aos vídeos então, enquanto a gente se ajusta aqui, ok? Dos tempos de contribuição. Tá. Continuamos, direção? Os vídeos da... Isso.
o povo tem acesso, está tudo no YouTube, na internet. Ô Rita, então só justificando o que nós acabamos de acompanhar novamente, né? Porque ontem viralizou isso daí, né? O que de fato aconteceu, Rita? Esse confronto todo, o que causou tudo isso? A gente sabe que não foi só isso, né? Mas o que causou? Olha, Começou Valéria, como? é Você nem lamentável. sabe. Não, eu sei, eu estava lá, né? É lamentável. Mas assim, isso não é a primeira vez, viu, Valéria? Sim, a gente sabe que não. não. É a primeira vez. Várias vezes, todas as vezes que vai se aprovar projetos polêmicos, usam da força para que o povo não entre na casa que diz que é do povo. Esse é o primeiro passo. E aí, assim, como lá atrás, em novembro e dezembro, que houve os ensaios de aprovação dessa reforma, muita gente esteve na Assembleia, visitou o gabinete, fez protesto, eu mesma estive lá várias vezes. Nós aqui de Salto estivemos lá várias vezes. Até que suspendeu a votação, passou para agora. E agora a gente sabia que ele ia apresentar, ele não ia mais parar por aí, né? Então, o Estado inteiro mobilizado foi lá, professor, policial, polícia civil, pessoal da saúde, pessoal das penitenciárias, mas assim, os servidores em geral. Mas volto a dizer, 80% ali, 75%, 80% eram os professores. Era educação, porque tinha supervisor, diretor, professor, e aí desse total da educação, aí uns 90% era professor. Bem, os professores queriam, o público queria entrar no plenário para tentar impedir a votação da reforma. É legítimo isso. Não tinha nada ilegal, é legítimo. Era um direito deles de entrar, um direito nosso de entrar e olhar no olho do deputado que ia votar um projeto para ferrar com a nossa vida. Lá diz que é a casa do povo, mas toda vez que o povo quer participar, tem uma tropa de choque impedindo. Então, é bom mudar o nome da casa. O que aconteceu aí? Eles colocaram uma barreira lá, uma grade, para que o povo não entrasse na Assembleia Legislativa. Já tinham fechado a rampa e tal, mas aí a gente conseguiu ocupar a rampa até o topo, quase entrando no prédio. Lá em cima eles colocaram uma outra barreira. Então lá, os policiais ficam ali na frente, né? E assim, os policiais estão fazendo o papel deles, o trabalho deles lá. Que eles ficam, tem uma cabine, onde eles atendem o público o dia todo. Sempre ficam ali 2, 3 policiais, né? Homem e mulher, para essa segurança da Assembleia. Porém, todas as vezes que a gente tem atividade lá que vai público, ele aumenta o contingente de policial para nos receber. Ontem, é claro, né, que tinha muito mais, tinha tropa de choque, tinha tudo, né? E os policiais não quiseram abrir o portãozinho para passar. Como que você consegue conter 50 mil pessoas com uma gradinha e 4, 5 homens fardados na frente, gente? Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, no fundo, os policiais foram usados, né, por um governo irresponsável. Né? Porque, primeiro que não tinha que ter esse projeto para votação, esse é o primeiro fato. Segundo, se ele ia mesmo fazer essa truculência que ele planejava, ele que não tivesse colocado os policiais lá na frente. Podiam ter morrido pisoteado, a gente também podia ter sido pisoteado, o policial podia ter se alterado e atirado na gente, né? Ainda bem que a gente tinha um profissional preparado ali, porque ultimamente a gente tem visto policial matando os outros aí à torta e à direita, né? Então, acredito que aqueles que estavam ali eram pessoas preparadas para esse tipo de confronto, né? Não vi ninguém pegar em arma, enfim. Era policial militar, mas também funcionário público, igual a gente. Ali houve agressões, houve confronto físico, né? O policial tentando conter as pessoas e as pessoas todo mundo enfurecido, muito bravo, muito desesperado, também acabaram empurrando os policiais. Eu acho assim, até a polícia que estava lá, eu tenho certeza que ela entende aquele momento. Tenho certeza que ela entende. Aqueles que estavam ali no portão, trabalhando, que foram chamados para fazer aquele trabalho, eu tenho certeza que eles entendem que eles não iam conseguir conter. E que aquele confronto ali ia acontecer.
não precisava agredir ninguém, né? Eles não precisavam tentar segurar as pessoas, né? Porque eles, primeiro, não iam conseguir. E segundo, era um problema dos deputados, do governo, que jogou uma bomba dessa no nosso colo, da sociedade em geral. Então, a nossa crítica é, o policial, infelizmente, acaba agindo com violência. No momento em que as pessoas estão no ápice dos seus nervos e do seu desespero, elas reagem, retornam de igual para igual. Graças a Deus não aconteceu pior, podia ter acontecido, né? Então ali era assim, era 50 mil pessoas querendo entrar na Assembleia, só isso. Para olhar no olho do deputado e falar para ele assim, eu estou vendo você votar contra o serviço público, contra a sociedade. Era isso. Então eles queriam evitar que o povo visse a cara, que o povo dissesse, olhando no olho daqueles parlamentares, que eles não votassem porque eles estavam prejudicando milhares de trabalhadores, milhares de trabalhadoras e a população do estado de São Paulo inteira. Era isso que eles queriam evitar. Não conseguiram, né? O povo entrou, o confronto foi muito maior, com tropa de choque, com pancadaria, com quebra-quebra, né? A gente sabe que teve... É muito desigual, né? Pegar o professor, na sua grande maioria mulher, todo mundo, a única arma é a boca, as mãos, né? A fala, né? A nossa arma sempre foi a nossa fala, né? E colocar um monte de gente armado na frente, atirando, né? Com escudo, para se defender do quê? Com um monte de escudo para se defender do quê, né? Tropa de choque, tudo com escudo, e aquelas espingardas, rifle, não sei o que lá, tudo enorme, jogando bombas, né? Eu não sei se você está sabendo, né? Mas foi dito ontem lá para os parlamentares que eram contrários à reforma, que até as bombas que jogaram na gente eram vencidas, com data raspada. Vão abrir uma investigação, porque todas aquelas bombas desse tamanho, umas bombas enormes, que eu acho que nem no Carandiru foi usada, mas foi usada com a gente ontem, tinha uma data de validade raspada. E alguém de lá dentro da Câmara falou assim, enquanto eles tiverem bomba, eles vão usar todas, porque estão todas vencidas, eles não podem voltar para o quartel mais com essas bombas, estão tudo vencidas. Eles vão jogar tudo em vocês. Agora, inalar gás, ela quer dar aquele gás horrível, que eu estou com a garganta queimando até hoje, o nariz ardendo, o pessoal saiu lá dentro tudo chorando. Além da bomba, daquela fumaça horrível, do gás, o gás de pimenta, spray de pimenta, pancada, porque muita gente levou pancada, tiro de bala de borracha. Nós voltamos com 2 professores machucados, com tiro, e com um professor com o pé quebrado, que o policial pisou no pé dele lá, os truculentos da botona lá, pisaram no pé dele e quebraram o pé dele. Né? Porque o professor estava gritando, agitando, protestando, né? Lá nós estávamos fazendo um protesto legítimo, constitucional, de direito da nossa Constituição, porque o que está faltando para muita gente nesse país é entender que existe uma Constituição e que ela tem que ser respeitada. Pelo amor de Deus. Nós não estávamos fazendo nada que não esteja previsto na nossa Constituição. Bom, eu finalizo agora a direção. Vamos então, então eu vou deixar só para o final, Rita, os dados que são importantes. Tá. E aí nós fechamos com você realmente. Tá. Nós vamos ver aí um vídeo de um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Trata-se da RB Marketing Político, que é uma empresa que atua no ramo de planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamentos de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória e perfil de redes sociais. Se vocês quiserem saber mais sobre a RB Marketing Político, então vocês devem entrar em contato através do fone 11 99903 8834. E façam como a RB Marketing Político, viu, gente? Venham cá e divulguem a sua marca, o seu negócio aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Rita, então nós
nós vamos ter que finalizar, mas você tem algo importante a dizer, então eu gostaria de finalizar. Sobre a reforma, desculpa. Você pode fazer os seus adendos finais, ok? Sobre a reforma, só queria chamar a atenção, que eu acho que é uma coisa que talvez as pessoas não tenham percebido, para além de todo o contexto que vai prejudicar a sociedade inteira. Tempo de contribuição em anos para poder aposentar e a porcentagem do seu salário. 20 anos de contribuição, 60%. Isso casado com a idade, não é só a contribuição. 25 anos de contribuição, 70%, também casado com a idade. 30 anos de contribuição, 80%. 35 anos de contribuição, 90%. E 40 anos de contribuição, 100%. Quer dizer, nós nunca vamos chegar a 100%, Rita. Então, assim, na verdade, isso aí foi feito para que ninguém consiga aposentar. Agora, eu só queria que o senhor governador e a equipe econômica dele, né, que eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem é, o senhor ex-ministro, explicasse para a população o que ele fez até agora com todos os bilhões que ele arrecada no estado de São Paulo e com o dinheiro que ele tirou do nosso olerite a vida inteira, se ele usa para beneficiar as empresas às quais ele anistia as dívidas. Porque tem uma relação imensa de empresas no estado de São Paulo que tem dívida pública e o governo não cobra. Então não é a Previdência que está falindo os cofres públicos nem no Brasil, nem no estado de São Paulo e nem em lugar nenhum. São os empresários sonegadores que os governos, que têm suas campanhas bancadas por eles, passa o pano, faz vista grossa com a dívida deles. É isso que acontece. Para os professores aposentados, só essa observação. Eles vão ter acrescido no valor do salário 2% para cada ano de contribuição. Então, assim, só para encerrar aqui, né, nessa parte da contribuição, para quem ganha 1.039, ele vai pagar, até um salário mínimo, ele vai pagar 11%. Para quem ganha 3.000, ele vai pagar 12%. Um salário mínimo, de um salário mínimo, a pessoa ganhou de um salário mínimo até 3.000, vai pagar 12%. De 3.000 até 6.101, ele vai pagar 14%. E acima, 16%. Acima de 6.000. Ou seja, só quero lembrar para a população, quanto tempo eu tenho, por favor? Pode falar, Rita. Só quero lembrar para a população o seguinte, para quem acha que somos vagabundos, preguiçosos, muita gente não sabe que nós não temos fundo de garantia, nós somos estatutários, nunca tivemos carteira assinada, né? Nós não temos salário de desemprego e nós não temos a garantia de emprego para a vida inteira. Nós podemos ser mandados embora a qualquer momento, a bem de serviço público, respondemos processo administrativo, temos estágio probatório a cumprir, de 3 anos, agora vai aumentar. Vários benefícios que a iniciativa privada oferece, o Estado não oferece. Portanto, a nossa estabilidade é uma contrapartida ao que o Estado deixa de oferecer para nós enquanto trabalhadores, que a iniciativa privada oferece. O nosso vale alimentação ou vale coxinha é de R$4 ainda, né? Acho que de R$4. Não sei, Rita. É o vale coxinha. Não dá para comprar uma marmita em lugar nenhum. Mas só se a pessoa quiser dar de esmola, porque não paga metade de uma marmita em lugar nenhum. Você só recebe o dia que trabalha, se ficar doente não recebe. Se o salário passar de 1.000 e poucos reais lá, que agora não tenho aqui os dados, mas assim, também não recebe. E aí tem um detalhe, né? O professor presta 2 concursos, que fique claro isso. Ele presta 2 concursos, ele é professor de ciências e professor de matemática. Vou usar o meu amigo, meu companheiro Genivaldo como exemplo. Ele tem 2 concursos, um de matemática e um de ciências. Ele sofre desconto da Previdência nos 2 olerites, porque ele tem 2 vidas funcional.
Então desconta a previdência dobrado para ele, nos 2 oleritos. Só que na hora dele receber os benefícios, ele recebe só em um. Ele tem que optar aonde ele quer receber os benefícios dele. Ele tem que optar para onde ele leva a vida funcional dele, para poder o Estado pagar para apenas um, só que ele trabalha como 2 pessoas. De manhã ele é professor de matemática e à tarde ele é professor de ciências à noite. Outra coisa, o café, a água, o papel higiênico, o copo, nós que damos. Tudo que nós usamos na escola nós pagamos no bolso. Qual é a empresa que pede para o funcionário trazer papel higiênico de casa, copo, pagar água, pagar café, trazer açúcar? Gente, como que ainda tem coragem de falar que nós somos vagabundos? Sabe? E eu queria encerrar, de fato, Valéria, apenas com uma frase, né, se me permitir, rapidinho. Pode. Porque é uma, como é que diz? É uma frase importante, na verdade é um poeminha, né? Uhum. Que ele é atribuído a Mayakovsky, cujo autor é Eduardo Alves da Costa, que exemplifica o momento que nós estamos sofrendo. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso chão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Esses milhares de professores e professoras mostraram com sua coragem e resistência que é possível enfrentar a truculência e o autoritarismo. Mesmo se machucando física, espiritualmente, moralmente, mas nós temos como enfrentar o contexto que está aí. Porque nós fazemos parte da categoria mais importante de uma sociedade. Pensem nisso. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo no coração de cada professor, cada professora, cada educador e cada educadora que tem nesse país e no estado de São Paulo. Agradeço muito a oportunidade e contem comigo sempre que quiserem, podem me chamar, que estarei à disposição. Me avisa antes para eu me preparar um pouquinho melhor, mas se for para falar de educação e se for para defender a educação, pode contar comigo. Rita, muito obrigada, viu, pela sua participação. Lógico que nós temos conteúdos para muitas outras entrevistas, né? A Cidade Ativa Online agradece a sua presença aqui hoje, viu? Sinta-se sempre muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. E eu quero também desejar a todos aí uma ótima noite, né? Eu espero sempre vocês interagindo conosco, participando, mandando suas perguntas, fazendo observações. Se alguém não pôde estar presente hoje, mas depois pode mandar alguma pergunta, alguma dúvida, que a gente também está sempre disponível. Viu, Valéria? Tá não certo? sei se pode, pois mas não? assim, como nós temos rede social em comum, né? Se tiver pergunta que seja pertinente à minha pessoa, você pode me acionar que eu mando a resposta para você. Certo. Ou fico à disposição para mandar a resposta para você. Obrigada, Rita. Tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, eu aguardo todos vocês na próxima semana com mais uma edição do Somos Mais, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Boa noite a todos.